Queridos irmãos, mais uma vez boa noite a todos, encarnados e os nossos amigos desencarnados que aqui estão também, em busca de uma palavra consoladora, em busca de uma palavra esclarecedora. Louvamos a Deus também pela chuva, que vem molhar os nossos campos, trazer vida para nós. Em alguns momentos da nossa vida, no decorrer da nossa trajetória aqui, eu acredito que todos nós nos questionamos a respeito da nossa missão aqui na Terra. A gente muitas vezes não pensa nem em missão, mas a gente, diante de tantas coisas que nos acontecem, diante de tantos fatos inexplicáveis, porque vivemos num planeta de provas e expiações, estamos a par de tantas desigualdades e às vezes nos questionamos qual é o nosso objetivo de vida. Por que estamos aqui? O que nós estamos fazendo? E para onde nós vamos? Dificilmente algum de nós ainda não chegou nessa encruzilhada, não parou e não fez todas essas perguntas. Porque nós fomos apresentados pelas doutrinas anteriores, a quais muitos de nós viemos, que durante a nossa vida, dependendo do que nós fizéssemos, dependendo das nossas atitudes, teríamos um céu para sempre, ou aquele inferno que nos deixaria ali também para sempre, a queimar, separados daquele que amamos. Mas, em grandes dificuldades, nós começamos a nos questionar, então por que tantas desigualdades? Onde estaria a justiça divina, sendo que Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, soberanamente bom, justo, onisciente, onipresente, ou seja, onipresente, ele está em todos os lugares, a todo momento. Onisciente, ele tem todas as ciências, toda a sabedoria, toda a graça, toda a justiça. E aí nós nos deparamos com crianças que já nascem e depois de alguns dias elas já morrem. E como vamos explicar se essa criança também não praticou nem o bem nem o mal? Se nós formos questionar pela unicidade da vida, se nós formos nos levar por essa teoria de que essa nossa vida aqui é única e que depois nós somos criados a partir do nosso nascimento e que após essa vida nós vamos ser julgados e teremos ou um bom destino ou um mau, de acordo com o que nós agimos aqui. Só que nós vamos esbarrar nesses questionamentos e se essa criança não teve tempo de praticar nem o bem nem o mal, muitas nascem sem nenhuma condição de se desenvolver física e espiritualmente, moralmente, de ser alimentada
nascem em famílias muito pobres, outras nascem em São Paulo, em Nova York, dentro de famílias riquíssimas, onde tudo já espera pronto para aquela criança, até a sua educação já está sendo planejada, a sua faculdade. E ao lado daquelas que não vão ter oportunidade nem de estudar, não vão ter oportunidade de desenvolver a sua inteligência, a sua capacidade. Muitas já nascem doentes, sem nunca ter a chance nem de poder trabalhar pelo seu sustento, com deficiências físicas, mentais, crianças que já nascem sem cérebro, ou com o cérebro reduzido, ou com o cérebro ampliado, que é umas doenças muito tristes e que não vão dar condições desses seres se desenvolverem como os outros. Então, nós esbarramos é como se fosse um muro, uma parede, buscando resposta para todas as desigualdades, porque ao lado daquele homem honesto que trabalha, existe o mal, que tem os seus males morais, a sua desonestidade, e muitas vezes ele prospera financeiramente. Todas essas questões nos colocam num confronto com a justiça divina e com o nosso objetivo aqui na Terra. Deus vem nos instruindo pela sua lei desde a época de Moisés, quando ele trouxe os 10 mandamentos, o Decálogo, e quando ali já começou a nos instruir, amar a Deus sobre todas as coisas. E ele nos envia depois Jesus, o seu Filho amado, aqui para a terra, para nos instruir de uma forma mais ampla, para ir direto ao nosso sentimento, ao nosso coração, e entregar para nós a lei do amor. Amar o próximo como a si mesmo. E então nós vamos ver que em 1857, Allan Kardec, que é o codificador da doutrina espírita, lança o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, que vem logo depois. E no Livro dos Espíritos nós vamos ter todas as respostas para estes questionamentos que vão falar sobre as causas das nossas aflições, sobre todas as nossas dores e principalmente vem nos falar sobre a pluralidade das existências, a pluralidade dos mundos e sobre a reencarnação. E ele nos colocando a par das nossas muitas existências, nós vamos descobrir que uma vida só não é suficiente para explicar tudo isso, todas essas anomalias, essas desigualdades que nós temos dificuldade de entender. E que pela pluralidade das existências, ou seja, nós viemos aqui, nos desenvolvemos numa área, num trabalho, nos desenvolvemos também moral e espiritualmente. E aquilo que a gente não conseguiu fazer, vamos ter uma oportunidade para fazer numa próxima. E também vem colocar que é das nossas deficiências, das nossas culpas, durante essa trajetória aonde nós angariamos
essas dificuldades, as quais nós vamos retornar aqui para saldar essa conta, para dar continuidade na nossa evolução, ao nosso trabalho, a qual em uma existência só não seria possível. Com a reencarnação, conseguimos entender essas existências de algumas horas, de alguns meses, e pessoas que vivem mais de 100 anos, como nós estávamos comentando ainda há pouco, e também surgem tantos questionamentos, como nós falávamos, por que uns desencarnaram com essa doença do Covid e outros não conseguiram se curar? E essa resposta nós não temos. Essa resposta está nos desígnios de Deus, que tem para cada um de nós e do que estava programado para a nossa vida. E a reencarnação, ela não é uma novidade do Espiritismo, mas é uma lei de Deus, a qual nós não tínhamos condições de entender ainda como se passava, como acontecia. Por isso que Jesus teve aquele encontro com Nicodemos uma noite, e Nicodemos questiona Jesus: o que eu farei para herdar o reino dos céus? E Jesus diz a ele que ele precisaria nascer de novo. E Nicodemos fica muito pensativo: mas como poderei eu, um homem velho, voltar ao ventre de minha mãe? E é isso que ele disse a Jesus. E Jesus diz: terás que nascer da água e do Espírito. E Nicodemos não entendeu. E Jesus fala a ele então: se tu, Nicodemos, que és doutor da lei, não tens condições de entender essas coisas, ali ele deixou uma deixa de que a humanidade não estava preparada para entender como tudo ia acontecer mais tarde, como a ciência daí veio explicar que nós somos gerados na água. E também aquela conversa, aquela promessa que Cristo nos faz no Monte das Oliveiras, ele disse que nos traria um novo Consolador. E esse Consolador prometido iria nos esclarecer, nos explicar todas as coisas, ia tirar esse véu que cobre a nossa visão, que cobre o nosso entendimento para as coisas sagradas, para as coisas reais, as quais nós iríamos entender mais tarde. E foi chegado o tempo em que o Espiritismo vem nos esclarecer e também nos consolar, porque a doutrina espírita ela é consoladora, porque ela vai nos responder de onde eu venho, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui e qual o objetivo da nossa existência, das nossas dores, do nosso sofrimento. E ele vem nos esclarecer todas essas causas das nossas aflições atuais. Porque dificilmente você vai encontrar alguém que não vai lhe contar um drama, um sofrimento vivido ultimamente, ou principalmente em decorrência dessa pandemia, um drama financeiro. Todos nós passamos por dores e dificuldades. E se Deus é soberanamente bom e justo, todas essas dores que nós passamos
também são justas. Porque elas vêm para nos colocar no caminho de volta para o Pai. Como diz Emmanuel, dor sublime companheira, que me conduz ao caminho reto, quando dele eu me afasto. Porque a gente se afasta muito do caminho verdadeiro, que é o caminho do Evangelho, que é o caminho de Jesus Cristo. Porque Ele disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então nós temos que entender que para chegar a esse Deus, a esse reino dos céus, as quais a gente anseia, porque todos nós ansiamos chegar um dia e não sofrer mais, e não ver o seu próximo sofrer, porque mesmo aqueles que não são atingidos por grandes aflições desse momento, ou durante a sua estadia, mas a gente não consegue ser feliz se o nosso irmão não é feliz, se o nosso filho está doente, se o nosso vizinho. A partir do momento que nós conhecemos o amor de Jesus, a gente também se torna uma pessoa que vai ter empatia, vai se colocar no lugar do seu próximo. Aí todas as nossas aflições, como diz no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 5, ele vai dizer que se as causas não estão na nossa atual existência, elas estarão numa existência anterior. As nossas causas das nossas aflições, ou elas são anteriores a essa vida, ou elas são em decorrência das nossas atitudes na nossa vida atual. Porque muitas vezes a pessoa nem tem uma carga tão difícil, mas nessa vida ela procura dificuldades, ela se deixa levar pela vida material apenas, e isso lá na frente vai ter um preço, a vida já vai lhe cobrar, porque se você se entrega aos vícios, né, de toda a ordem, porque o mundo material, ele nos oferece muitas maneiras da gente se perder, não é verdade? Muitas. Por isso que quando a gente tem filho, a gente tem que cuidar tanto dos filhos, né? Para que eles passem por aquela adolescência e amadureçam e não se percam, porque é muito fácil se perder. Então, a gente está sempre buscando o melhor. Mas ele também disse que quando nós estivéssemos sofrendo muito, ele estaria conosco. A sua mensagem ela é consoladora e esclarecedora, porque ela diz que depois dessa dor, depois dessa aflição que nós estamos passando, nós vamos encontrar o alívio em Cristo. Mas também há de se dizer que Ele nos pede também resignação e aceitação das nossas dores. Que nós não possamos nos revoltar. Porque quando nos revoltamos contra Deus, ou alguma coisa que nos acontece, significa que também não estamos aceitando a sua lei de Deus, a sua lei de amor, a sua lei de justiça, de caridade. Temos que ser também resignados, não acomodados, mas resignados significa aceitar aquilo a qual eu não posso mudar. Porque muitas vezes você toma todas as providências para que uma coisa não aconteça,
e ela acaba acontecendo. Então ela está fora do teu alcance. É as catástrofes naturais, essa trovada, por exemplo, se ela atingiu a minha casa ou a mim na rua, é algo que eu não posso prever. Mas, então, a gente vai ver que muitas coisas nós vamos poder evitar para essa vida e para as nossas próximas existências. Porque sendo o mundo, a Terra, um mundo de provas e expiações, significa que aqui a felicidade não é completa. Significa que aqui ou é um hospital, ou é um presídio, ou é uma escola. Para todos nós que viemos para cá. Porque aqueles a qual a justiça não alcançou numa reencarnação anterior, quando ele vem, ele já vem sujeito à justiça dos homens também. Então, todos nós que aqui estamos, podemos nos considerar numa internação, praticamente. Porque se a justiça não nos alcançou naquela época, vamos para uma prisão. Se nós não cuidamos do nosso corpo físico e tivemos muitas dificuldades, até nessa, de cuidar, de manter a nossa saúde, dentro das nossas condições, o que a gente possa fazer, o nosso lugar é no hospital. Ali, a gente vai resgatar todas aquelas manchas que a gente coloca no nosso perispírito, e que o perispírito é o corpo espiritual que vai modelar esse corpo físico. Então, tudo o que a gente faz fica gravado no nosso perispírito. Todo o mal que a gente faz, toda a dificuldade que a gente pratica vai ficar gravado no nosso corpo espiritual. E é esse corpo que vai sobreviver à morte. Porque a morte verdadeiramente ela não existe. E quem falou isso não é a doutrina espírita só. Eu acho que foi o maior milagre, o maior ensinamento que Jesus nos trouxe, foi quando ele disse: eu venci a morte. Eu venci o mundo. Ele disse que venceu o mundo porque o mundo não tirou nada dele. Ele não se deixou tentar por nada que tinha nesse mundo, por bens materiais. E é isso que ele espera de nós, que nós busquemos a nossa evolução espiritual, a nossa evolução moral, a despeito de tudo. Não que a gente não precise de uma vida física, a gente precisa de uma casa para morar. Ele só não quer os nossos excessos, aqueles que nos escravizam, que faz com que nós cobiçamos o que nós não temos, porque isso vai nos causar muitos sofrimentos. E Jesus venceu a morte quando foi encontrado aquele túmulo vazio, e ele disse que ressuscitou, e ele aparece para os apóstolos, e eles ficam felizes, sabendo que tudo que o Cristo tinha falado até aquele momento era verdade. Era verdade. Porque ele foi até eles, ele se mostrou, mesmo que, com certeza, espiritualmente, aquele corpo sutil. E é esse nosso corpo a qual nós temos que preservar. Porque tudo que nós fizermos contra a lei de Deus vai ficar marcado no nosso perispírito, no nosso corpo sutil. E como esse corpo vai, e é esse corpo que retorna nessa próxima encarnação, e ele vai moldar esse novo corpo físico. Ele vai moldar
com todas as dificuldades que eu criei numa encarnação anterior. Por exemplo, se eu deixei esse mundo pelo suicídio, se eu dei um tiro no meu coração, suponhamos, na cabeça, eu vou ter muitas dificuldades de saúde, porque ficou marcado. Isso não é vingança, não é cobrança indevida, né? Não é Deus que nos pune. É que Ele nos quer puros e Ele nos dá as oportunidades dessa caminhada e desse aprimoramento, até que a gente se torne, como Ele nos pediu, mansos e humildes de coração, pacíficos, pacificadores, criaturas que vão integrar esse mundo já dando a sua contribuição da paz. E a nossa responsabilidade é grande, porque quando estamos aqui, o nosso comportamento, ele influencia as outras pessoas. As pessoas nos observam. E quando a gente tem família, os familiares, eles nos seguem, nossos filhos principalmente, nos observam e vão captar pelo nosso exemplo. Então, por isso que é tão importante essa nossa auto-iluminação, essa nossa auto-reflexão em vermos o que nós estamos fazendo aqui, se nós estamos realmente cumprindo esse papel de cristãos, de filhos de Deus, porque Ele vem nos esclarecer que todas as nossas aflições têm um motivo. E quando Ele diz bem-aventurados os aflitos, ou Ele quer dizer felizes os que sofrem, a gente vai se questionar, mas como que uma pessoa que está sofrendo é feliz? Ele diz que é porque nós já estamos em condições de passar por aquela dificuldade. Nós já amadurecemos espiritualmente e já conseguimos passar por aquilo. Porque muitas vezes nessa encarnação eu estou passando por uma dificuldade que eu já me preparei há mais de 10 encarnações anteriores, há mais de 1000 anos, que eu venho me preparando para conseguir passar por aquilo. Porque tem coisas, tem situações que a gente diz, meu Deus, eu não vou conseguir passar por isso. Mas Ele é a maior prova de amor, é quando Ele disse, eu estarei convosco até o fim dos dias. E nenhuma de minhas ovelhas ficaria perdida. Isso significa que ninguém vai se perder. Mesmo a pior pessoa que você julga, que matou, que fez coisas difíceis, que você não consegue entender, essa criatura, um dia, ela vai, aquela luz, aquela centelha divina que tem no seu coração, Ele vai despertar a sua consciência para além do amor, porque é filho de Deus. E é como a questão do filho pródigo, Deus vai estar esperando por esse seu filho também. Porque Ele nos ama de uma forma, porque Ele não olha só os nossos defeitos, Ele vê em nós o potencial que nós temos, o que nós podemos ser futuramente. E Ele aposta, assim como a gente aposta nos nossos filhos, assim como a gente faz de tudo para que eles tenham um bom desenvolvimento. E a gente só sofre verdadeiramente quando a gente se afasta das leis de Deus. E Ele também nos disse, vinde a mim todos vós que sofreis.
Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas. Porque é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Eu acho essa lição tão consoladora. É como se Jesus estivesse nos abraçando e dizendo: eu estou aqui e tudo isso vai passar. Então, amigos, uma boa noite a todos. Obrigada pela atenção e que Jesus nos abençoe.